Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos que nós estamos focando nos impasses ao bem-estar, nos impasses à sua prática meditativa, né? E hoje nós vamos dedicar algum tempo para falar sobre a literalidade, né? Literalidade é um tema muito importante, porque nós tendemos muitas vezes a querer achar nas palavras uma garantia que as palavras não oferecem. A gente já vai entender um pouco mais isso. Quando a gente fala de literalidade, vale a pena citar uma história bastante engraçada. Eu não vou conseguir ser engraçado como o Humberto Eco é no texto, mas basicamente é uma história muito divertida. Passa no Sudeste Asiático, eventualmente na América do Norte, algum estado americano, em que você tem um servo nativo e você tem um senhorio, um senhor que é alfabetizado, sabe ler, e é de uma cultura que existe leitura e escrita. O nativo não. E o nativo recebe a incumbência de levar algumas frutas, né? Não sei se são maçãs ou pêssegos, eu acho que são pêssegos. 15 pêssegos. E aí recebe a cestinha com os 15 pêssegos. Ele vai até o destinatário, chega lá, entrega os pêssegos. E o destinatário pega um papelzinho que veio anotado o número de pêssegos. Eram 15 pêssegos. Aí ele conta ali na cesta, tem 14. Resultado: o servo apanhou. Levou lá mal um petelequinho. Aí ele voltou matutando. Como assim, né? Como é que ele soube? Como é que eles viram que eu comia maçã? Que eu comia o pêssego? Aí no outro dia, mesmo incumbência, dessa vez você vai levar lá também de novo o papelzinho. Só que dessa vez o nativo pensou: bom, se ele olhou no papelzinho e de lá ele percebeu que eu comi um pêssego, esse papelzinho aí deve ser dedo duro. O papelzinho deve estar falando, deve estar contando. Então o que ele fez? Ele pegou o papelzinho, escondeu, foi lá, comeu o seu pêssego, levou no destinatário e novamente tirou o papel, entregou e novamente, misteriosamente, ele apanhou. Então é divertido, é engraçado, porque assim mostra, né, que a ingenuidade da literalidade. Agora, isso era literalidade num iletrado. Agora, existe a literalidade no culto, né? E é o que acontece muitas vezes com a gente, porque nós não vivemos de maneira linear e nem de maneira literal. Muitas vezes, naquilo que nós estamos conversando, nós estamos sendo mais metafóricos e poéticos, e em outros momentos mais literais e pragmáticos. E isso oscila, né? E leva o tempo e leva a tarimba para a gente aprender a perceber isso, né? Tanto que fala em inteligência emocional, passa muito por esse caminho. Teoria da mente, Theory of Mind, que é uma formulação muito sofisticada, é sobre como eu percebo o estado de espírito dos outros. Entra muito fortemente essa ideia, o quanto ele está sendo literal, o quanto ele está sendo, o quanto ela está sendo metafórica, o quanto isso é definitivo, o quanto isso já passa, né? Então a gente vê às vezes em alguns modelos, né? Você tem algumas práticas, você tem lá colocar as fortalezas e colocar os defeitos, as fragilidades, as vulnerabilidades. Veja, esta é uma forma, né, de falar literalmente, porque pode ser que mais à frente você vá falar das coisas de uma outra forma, ou fala de si de outra forma. Aquilo ali não é definitivo, mas se for tomado literalmente, passa a ser definitivo, passa a ser total, né? Então é muito importante, né, que a gente perceba as limitações que a palavra tem. Mas veja,
por favor, eu não estou dizendo aqui que as palavras não valem nada, a palavra só deforma, e não adianta falar. Não estou perdendo tempo com esse tipo de bobagem, né? Nós não vamos aqui causar o solapamento da palavra e da linguagem, tanto que nós estamos nos comunicando aqui via verbal. Então, não sejamos hipócritas e negar o inegável. É muito importante e tem um lugar muito importante. Então, quando eu falo caneta, né, todo mundo já tem uma ideia do que seria uma caneta. Eu mostro isso aqui para vocês. Ninguém vai achar que isso aqui é uma maleta. Ninguém vai achar que isso aqui é uma prancha de surf. Todo mundo vai achar que é uma caneta. Agora, eu falo caneta sem caneta, né? Todo mundo tem uma presença de caneta. Pode não ser essa, pode ser outra. Tem centenas de milhares de formas de você perceber a caneta. Mas o fato é que a caneta é um objeto externo a mim. A caneta tem uma existência, por assim dizer, própria. É diferente do meu estado anímico. O meu estado anímico é sempre evolutivo. No mundo vivo, no mundo dos animais, normalmente a fixidez, a constância pode ser sinônimo de morte. Você vai imaginar a seguinte situação: você está entrando lá num braço de mata, aí você vai andando no meio da trilha, você vê um sapão, cururu, parado, não se mexe. Você olha aquilo, você pega uma varetinha e vai lá e cutuca o sapo não reage. Cutuca de novo, o sapo não reage. O que você imediatamente pensa? Esse bicho está morto. Se ele estiver deitado com a barriga para cima assim, ó, de ponta com as costas assim, aí é certeza absoluta que ele está morto. Mas assim, a ideia é que quando está muito parado, uma planta parou de produzir, de fazer fotossíntese, parou de absorver água pela raiz, ela vai murchar, ela vai secar. Está muito inativo, está morto. Então, é muito importante perceber que quando a gente está contemplando a nossa experiência subjetiva, a gente não vai encontrar um cenário paradinho. A gente vai encontrar uma coisa ali pulsando e em turbulência. Por quê? Porque é um ser vivo e é um sistema complexo. Né? Não é errado ser assim. É assim que nós somos. Entendermos a nós mesmos desta forma é aceitação, é não julgamento. Aquilo que a gente está sempre falando na experiência do Mindfulness. Então, o triadismo do Peirce, o Peirce fala que o entendimento do objeto é terceirizado. Por quê? Então vamos pegar de novo o exemplo da caneta. A caneta está aqui, eu não tenho nenhuma caneta, mas eu falo caneta, não está comigo, não está com vocês, mas todos nós imaginamos uma caneta. Tem 3 polos essa percepção. Isso é a semiótica do Peirce. Depois ele desenvolve aquilo e tal. Pois é, mas quando é o nosso universo subjetivo, essa triangulação não é tão simples assim de fazer. E o que vai acabar acontecendo é que eu vou começar a nomear as minhas emoções, as minhas memórias, os meus traços, as minhas experiências, procurando palavras que as expresse. A questão é que em muitos momentos, embora a palavra seja uma dádiva, a palavra chega ao limite do que ela é capaz, chega na fronteira do que ela é capaz de nos ajudar. Não significa que ela não é capaz de nos ajudar e não significa que nós vamos abrir mão de buscar ajuda quando sentimos que precisamos via a palavra. É apenas dizendo que vai até um certo ponto. A partir de um certo ponto, existe uma exaustão do recurso verbal. E o Mindfulness entra nesse terreno. Então você vai ter uma epistemologia, uma episteme, para ser bem chique, diferente daquilo que você tem num objeto externo nomeado pela palavra. E quando você está, aqueles de nós que têm prática suficiente, ou têm tempo suficiente, ou instrui
grupos de mindfulness há tempo suficiente, vai perceber que isto existe e que há mecanismos de resolução dessas coisas que nos escapam ao entendimento. Como é que pode perceber cura? Em alguns casos isso acontece. Como é que você explica isso? Você não explica. Não é palavrável, não é passível de ser passado em palavras. A própria experiência amorosa tem muito dela que transcende as palavras. Por isso que às vezes o poeta, dependendo do poeta, ele pode soar como um idiota. Ele está tentando palavrar o indizível. O Wittgenstein é mais agressivo ainda do que isso que eu falei, né? Então, de novo, também não sou contra a poesia. Gosto, leio, só acho fantástico. Apenas estou dizendo, existe um limite para todo e qualquer recurso que eu possa usar na aceitação e na compreensão da minha presença. É isso. Matemática não vai me ajudar em nada. Entender, perceber minha presença de uma maneira correta e direta, como o Mindfulness pede. E por fim, daí temos o caminho óctuplo, é uma sugestão que eu sempre deixo para vocês, as 4 nobres verdades, etc. Você sabe que tem o caminho óctuplo, depois dá um Google, você vai ver. E o caminho óctuplo, na verdade, são vias para experienciar a vida com a possibilidade de passar ao largo dos equívocos da literalidade. Porque a literalidade não confere sentido. Ela não tem essa capacidade. Então eu penso que se eu reduzir ao literal, então não, isso não existe. Isso funciona em tribunal. Fatos, fatos, fatos. A nossa subjetividade não se baseia em fatos. Ela se baseia em memória, ela se baseia em expectativas e ela se baseia em emoções. Né? Fatos não tem. Então cuidado na passagem de uma coisa para outra. Né? Então você fala que você tem uma fortaleza, você tem uma vulnerabilidade, cuidado, porque isso pode não ser um fato. Isso é um nome que você está dando para um determinado estado anímico, de uma certa visão que você está tendo nesse momento de si, e que é via o uso de uma palavra que é sempre emprestada. Tá? Então, a genuinidade da experiência da subjetividade, a capacidade de mudança subjetiva interior, ela passa maciçamente pela possibilidade de eu me emancipar da literalidade, tá? Que é um dos exercícios que o Mindfulness faz. É isso aí, obrigado, até o próximo vídeo.